Pessoal, eu espero que vocês estejam bem, os seus familiares. Pessoal, com a força do nosso Criador, vamos em frente nas nossas videoaulas e focando na química, nós estamos entrando em tabela periódica. Então eu desenhei aqui no quadro uma tabela periódica com algumas informações que nós precisamos organizar essas informações sobre a tabela periódica, ok? A tabela periódica, pessoal, ela já existe há 250 anos. Vocês imaginam, nós vamos estudar a tabela periódica aqui em Santa Maria, o pessoal vai estudar no Japão, nos Estados Unidos, na Venezuela ou qualquer parte do mundo, a mesma tabela periódica. Ela não é diferente nos países, ok? Como é que foi construída a tabela periódica? Vocês imaginem. Nós temos uma diferença de geração, eu sou um pouco mais velho que vocês. Há 30 anos atrás, mais ou menos, 35, não tinha micro-ondas, não tinha TV a cabo, não tinha celular, não existia computador. Vocês imaginem, tá? Isso numa faixa de 30 anos. Agora vocês imaginem uma faixa de 250 anos. Algo que foi inventado há 250 anos atrás, com toda essa evolução que nós estamos tendo em pouco tempo, em coisa de 30 anos, que não mudou. Então, como foi construída a tabela periódica para existir até os dias de hoje e não ter sido modificada, apesar de ter sido tentado modificá-la, ok? Primeira informação que nós devemos saber. Quem construiu a tabela periódica? Quem construiu a tabela periódica foi um russo, chamado Dmitry Ivanovich Mendeleev, mais conhecido como Mendeleev, ok? Essa é uma das grandes dores dos americanos. E como vocês sabem, os americanos gostam de criar tudo. E na verdade a tabela periódica que nós usamos até hoje foi criada por um russo, ok? Pessoal, como é que foi construída a tabela periódica? A tabela periódica foi construída através de dois fatores que nós precisamos saber. Vocês vão me dizer que é óbvio, mas há 250 anos atrás, quando nem luz elétrica existia, não era, ok? Qual foi o primeiro propósito que nós temos que saber da construção da tabela periódica? Ela foi construída em ordem crescente de número atômico. O hidrogênio, número atômico 1, o hélio, número atômico 2, o lítio 3, o berilo 4, o boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10. Lítio 11, berilo 12 e assim por diante, alumínio 13, silício 14, vai subindo a numeração, ok? A numeração de quem? Do número atômico, que é a carteira de identidade de um átomo, que são os elétrons que estão nas camadas de um átomo, certo? Então ele ordenou em ordem crescente de número atômico. Porque, pessoal, antes de nós termos essa tabela que existe há 250 anos, foi feita uma tentativa, houveram duas outras primeiras tabelas, mas com poucos elementos. A primeira tabela foi conhecida como Lei das Tríades, os elementos eram colocados de 3 em 3. Mas aparecia um quarto elemento e não dava certo. Depois, por um bom tempo, a tabela periódica foi como essa caneta aqui, uma espiral, que nós íamos procurando os elementos, mas só cabiam 8. Ficou conhecido como Lei das Oitavas. E vocês vejam, hoje nós temos mais de 100 elementos na tabela periódica. Então, como ele conseguiu essa construção? Primeiro, ordenou em ordem crescente de número atômico. Sempre vai crescendo da esquerda para a direita. Tá ok? Outra curiosidade é que quando chega aqui no número 57, ó, nós passamos para o número 71. Na verdade, o 57 desce para cá, ó, e vai até o 71. Depois, o 89 desce para cá, na família do actinídeo, e vai até o 104, como acontece aqui na família do lantanídeo. Por que isso? Porque senão nós íamos ter que ter duas continuações aqui, duas tripas, como eu digo aqui, continuação, nós vamos ter que dobrar a tabela periódica. Então, até isso, o Mendeleev pensou.
ok? Nós ficamos com essas duas linhas aqui embaixo que na verdade estariam lá dentro, tá certo? Bom, então ele construiu a tabela periódica em ordem crescente de número atômico, e o segundo fator, e talvez mais importante ainda, é que ele construiu toda a tabela periódica em função desses aqui, ó, chamado gases nobres. Então nós vamos ver que nós temos nome de famílias que nós precisamos saber, ok? Essa aqui é a família dos gases nobres. Para nós entendermos melhor, seria como se nós fizéssemos uma analogia a algum país que as pessoas vivessem por muito tempo, como é comum no Japão. As pessoas têm uma ilha lá, que até saiu uma reportagem esses tempos no Globo Repórter, que as pessoas chegam a viver até 120 anos. Aí foram fazer uma análise lá da alimentação, do meio de vida das pessoas. A mesma coisa o Mendeleev viu com todos os elementos que estão na tabela periódica. Ele viu que esses elementos aqui, diferente dos outros, eles viviam por muito mais tempo. Eles eram muito mais estáveis. E aí qual é a conclusão que ele chegou? Que esses elementos aqui possuem 8 elétrons na última camada. Por isso eles vivem por mais tempo. Por isso eles são mais estáveis. Certo? Então a tabela periódica, se nós virássemos ela assim e deixássemos os gases nobres embaixo, seria a base do nosso prédio. Então toda a tabela periódica, a base dela está aqui, ó. Aí ele criou uma teoria chamada teoria do octeto. Todo elemento químico tem que possuir 8 elétrons na última camada para ser estável, ok? Nosso próximo assunto, depois da tabela periódica, vão ser as ligações químicas. E aí nós vamos entender mais ainda o porquê que os elementos têm que ter 8 elétrons na última camada para se tornarem estáveis. Tá ok? Pessoal, então na nossa próxima aula nós vamos ver as famílias, os períodos e ordenar junto todas essas curiosidades que nós temos sobre a tabela periódica. Tá ok? Um abraço a todos, até a nossa próxima aula, fiquem com Deus.